Pessoal, esse artigo de hoje é um pouquinho mais denso, mais necessário, porque eu estou mergulhado aí nas leituras bimodais do Taleb, e na verdade uma grande vantagem que a gente tem é porque a gente trabalha com a antropologia da sobrevivência. Essa é a base, digamos. Nepô, qual é a ciência que está por trás da escola bimodal? É a antropologia da sobrevivência. A gente estuda como o ser humano sobrevive ao longo da história, e a gente tem, a partir da antropologia da sobrevivência, o que a gente está chamando aqui de visão histórica, demográfica, midiática. Ou seja, a gente observa a sobrevivência do ser humano a partir dessa relação entre o aumento populacional, a necessidade de uma nova mídia e, a partir da chegada da nova mídia, um novo modelo de comando e controle. Então a gente tem uma outra perspectiva. Então a gente enxerga as coisas assim, blocando. Civilização 1.0, chegada da oralidade, 1.1, chegada da escrita, manuscrita, 1.2 da prensa e 1.3 do digital. E aí, num determinado momento, em que a gente cria o novo modelo de comando e controle, a gente entra na civilização 2.0. Então, o que marca a civilização 2.0 é a mudança de comando e controle. A mídia marca mudanças, digamos assim, na meso-história, e a macro-história, ou o que a gente vai chamar de super macro-história, é a mudança de comando e controle. Aí sim a gente tem a civilização 2.0. Então, quando a gente olha para isso, a gente enxerga que a gente está entrando numa nova etapa do ser humano, que é grandiosa. A mudança é grandiosa. E nesse artigo eu digo que a gente está nos primeiros 3 minutos de um campeonato. É os 3 minutos de um jogo que vai virar um campeonato. Vai ter impactos seculares, isso que a gente está fazendo. As mudanças vão ser muito grandes, né? E a partir daí a gente vai enxergar coisas que normalmente não se enxerga. Quando eu leio o livro do Taleb, eu vejo o Taleb parecido com um cidadão chamado Descartes. Quando Descartes escreve o Discurso do Método, logo depois ali da Idade Média, teve a Reforma Protestante, depois veio o Descartes para escrever o livro dele. O Descartes vai fazer o quê? Ele percebe uma sociedade mítica, que acredita em milagre, com alta taxa de emoção não refletida, e ele vai dizer, gente, a gente precisa criar lógica, criar matemática, senão o nosso pensamento vai ter problema. O pessoal tinha acabado de viver aquela questão da peste negra, e aí as pessoas iam rezar na igreja, e quanto mais rezavam, mais peste negra pegavam. Então fala, cara, não é só rezando que vai se resolver o problema. Tem que ter ciência, tem que ter medicina, aumentou a população. Então aí há essa demanda por esse discurso do método. E aí vem o Taleb para dizer o quê? Ele vai dizer, a gente precisa criar o antifrágil. O discurso do Taleb vai um pouco nessa linha do discurso do método do Descartes. A demanda que o Descartes trazia era tirar uma sociedade mítica para uma sociedade mais matemática e lógica. O que o Taleb está colocando é, talvez assim, questionando de certa forma o cartesianismo, dizendo, olha, a gente está entrando numa sociedade em que nós vamos explodir a ordem espontânea. É a sociedade da uberização, da blockchainização, não vai haver mais controle central como temos. A gente vai ter que se acostumar com uma ordem espontânea ainda muito maior do que a gente está acostumado, é muito maior do que a mão invisível do Adam Smith, a bolsa de valores, as taxas da inflação, os preços. É uma ordem espontânea muito mais ampla, com muito mais possibilidades. Então a gente vai ter que viver com uma complexidade, a gente vai estar desamarrando, a gente está se reintermediando. E a gente precisa então de uma outra concepção de mundo. E aí eu vejo o Taleb trazendo isso. Então a leitura do Taleb não pode ser uma leitura como eu aplico a antifragilidade da minha empresa. Ele não está discutindo a tua empresa, ele não está discutindo você. Ele está discutindo, na minha opinião, ele está fazendo mais ou menos a mesma coisa que o Descartes. O Descartes não tinha noção do que ele estava fazendo, do ponto de vista da antropologia da sobrevivência. Ele estava simplesmente dizendo o seguinte, cara,
A galera está pensando aqui de uma maneira muito mítica. Vamos dar uma organizada nisso? É o que o Taleb está dizendo. Ele vai criticar a universidade, vai criticar a produção científica, vai criticar os políticos, vai criticar as pessoas os bancos que fazem tudo que querem. Depois, quando o problema acontece, o risco não é dividido pelo cara que criou o problema. O cara está fora. Então ele vai discutir uma série de coisas interessantes que, na minha opinião, é a base do que eu estou chamando de cosmovisão. Então a cosmovisão é necessária, foi necessária quando chegou a civilização 1.2, ela foi necessária, né? Pensadores que foram estruturando Adam Smith, Lutero, Montesquieu, Descartes, né? Que foram estruturando as bases daquilo e para fechar daquilo que a gente vai chamar de zona de atração, que a gente vai chamar de cosmovisão saudável. O que é a cosmovisão saudável, né? Pô, é aquela em que você, quando transforma em metodologia, bota para rodar, você gera zona de atração pelas pessoas comuns. É simples assim. A maioria das pessoas diz, eu gosto disso, eu quero isso. É o caso do Uber. O Uber é uma zona de atração. O YouTube é uma zona de atração. Né? Os Estados Unidos é uma zona de atração. E você tem, o táxi já não é uma zona de abandono. Né? O táxi é uma zona de abandono. A Venezuela é uma zona de abandono. 6 milhões de pessoas saíram, então é uma zona de abandono. Aquilo não funciona. Né? Então, a TV Globo é uma zona de abandono e o YouTube é uma zona de atração. Porque existe uma nova maneira de resolver problema. Só que essa nova maneira ela ainda é metodológica. Ela não tem ainda as bases conceituais que está se formando para que as pessoas, não a nossa geração, a próxima, a outra, né, diga assim, cara, isso aqui faz sentido. E a gente começa a estruturar novos modelos sociais, políticos e econômicos a partir dessa nova cosmovisão. De um mundo muito mais descentralizado, muito mais aleatório do que a gente tem hoje. E aí, então, isso tudo está no livro do Taleb, é um livro que eu chamaria o Taleb de arquiteto de cosmovisão. É muito acima do Harari, e eu fiz até uma brincadeira hoje dizendo que o Harari é o Salieri e o Taleb seria o Mozart, nessa dimensão de comparação. Bom, é isso aí, o que vocês me dizem? Bom, galera, quer vir aí para a escola bimodal? Quer sair de Matrix? Pílula vermelha? Tem telefone? Pílula vermelha? Tem. 21 99608 6422, vou repetir. 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.